tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Programa Queops, Tata Caio de Omolu aqui. Se inscreva em nosso canal, deixando o seu joinha, ativando o sininho das notificações e, claro, compartilhando com seus familiares e amigos. E lembrando a você, nós ainda não somos um canal monetizado. Quem puder, por favor, nos ajude com Pix de qualquer valor e nós lhe agradeceremos aqui no nosso canal, tá bom? Lembrando a vocês, gente, para evitar mal entendido e comentários babacas, como daquela garota que falou: ai, o senhor vai voltar a perseguir. Eu não persigo ninguém, eu falo a verdade, ok? Para evitar comentário babaca no meu vídeo. Isso posto, por que eu decidi entrar nesse tema? Porque, infelizmente, no meu YouTube, há uma recomendação de canais falando de videntes. Videntes, que eu confesso para vocês, que eu fico me perguntando se realmente são videntes ou não. Por que isso? Eu vou dar nome aos bois, tá? Eu vou dar nome aos bois. E vou deixar uma em especial para o final. Lene Sensitiva, agora recentemente, andou dizendo que esse ano de 2026 os ETs vão se comunicar conosco. Por que eu tô rindo? Gente, eu acredito que os ETs são bem mais evoluídos que o ser humano. Ao contrário do ser humano, eles não são aquele tipo de ser que faz briga por qualquer coisa, encrenca por qualquer coisa, faz guerra por qualquer coisa. A partir deste ponto de vista, dizer que eles vão entrar em contato conosco hoje, em 2026, faz-me rir, né? Um mundo com várias guerras, né? Rússia contra a Ucrânia, Israel contra a Palestina, né? E aí você jura, eles vêm dessas guerras inúteis todas, é capaz deles fazer isso, ó. Vão fugir do planeta Terra. Certo? É como eu disse certa vez, conversando com amigos meus, que eu tenho amigos em todas as religiões, inclusive aquele dia, eu estava com um padre e um pastor. E eu falei para eles: me desculpa a minha sinceridade e Deus me perdoe se eu estiver errado. Mas vocês falam tanto da volta de Cristo, a volta de Cristo, a volta de Cristo, e pior que vocês não falam da volta dele aqui em carne e osso. Vocês falam como se ele fosse voltar nas nuvens, né? Estou aqui, meus amores, estou voltando. Nunca que Cristo vai voltar hoje. Aí um olhou para a cara do outro assim e falou: por que, Tata Caio? Falei: por um motivo muito simples. Há 2025 anos atrás, nós estávamos no ano passado, né? Há 2025 anos atrás, puseram ele numa cruz. Hoje, jogariam bombas nele, míssil, viam ele no céu assim. Gente, vocês acham que eu estou errado no que eu estou falando? O ser humano é o pior que há na face do universo. Quando um ser humano é capaz de tanta atrocidade como a gente vê, vocês juram que Cristo vai voltar? Me poupem, hein? Vamos ser inteligentes, vamos jogar com a lógica. E um olhou para a cara do outro e falou assim: realmente, Tata Caio, realmente.
Então, Lene sensitiva com essa ideia dos ETs, né? Shaline Grazik, no programa Chupim, dizendo para o Felipe Campos que desde os 7 anos de idade dela, ela trabalha. Se esse trabalha, dona Shaline, foi em relação à vidência, vidência não é trabalho não. Vidência é um dom que Deus dá para cada um usar, principalmente para alertar as pessoas ou para edificação das pessoas. E eu já dei esse exemplo várias vezes aqui no meu canal, nos canais que eu já tive. Quando falaram da destruição do Templo de Israel, o Templo de Salomão, e quando esses mesmos profetas falaram da vinda de Cristo. E aí a senhora vira e fala, ai, como você quer que eu preveja coisas boas para o mundo, se o nosso mundo está cheio de coisa negativa? Naquela época também, dona Shaline. Naquela época também. Naquela época, não esqueça, senhora, que se tirava a vida dos profetas. Hoje em dia, graças a Deus, pelo menos, não se tira a vida de vidente. Não é verdade? O que eram os profetas antigamente, dona Shaline? Videntes. Carlinhos Vidente. Carlinhos Vidente, que em dezembro do ano passado, eu vi um vídeo dele falando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, até meados de meio de dezembro, iria partir dessa para melhor. Tá aí até hoje, vivo, firme e forte. E não adianta o senhor falar que não, seu Carlinhos, que é só digitar Carlinhos Vidente Alexandre de Moraes. Tem isso em vários canais do YouTube, não é um ou dois, vários, né? Tem também o Rodrigo Tudor, que ele faz participação na Rádio Itatiaia de Minas, se eu não me engano, e perguntaram para ele das próximas eleições que serão esse ano. E ele falou uma coisa que me espantou. Ele falou que no final do ano passado, 2025, iria acontecer algo que iria ser decisivo para as próximas eleições. E ele precisava que acontecesse isso para fazer... Oi? Meu querido, não é assim que funciona a espiritualidade. A espiritualidade, ela é da seguinte forma. Você faz uma pergunta, eles te respondem de pronto. Eles não dependem de nada que aconteça para falar o que vai acontecer lá na frente. Aí fica muito fácil, né? Percebe, gente? Então, quer dizer, só por esses exemplos que eu dei, já fica difícil acreditar em vidente hoje em dia. Fica bem difícil. Correto? Não obstante isso, Dona Márcia Fernandes, eu já contei esse episódio aqui uma vez, e foi um vídeo do canal antigo que viralizou muito, e nunca ela me procurou para desmentir o meu relato. Até porque ela não pode. Que a sala da casa da minha bisavó estava lotada de gente.
e vários ouviram o que ela falou. Então, se ela falasse, é mentira dele, eu pegava essas, pelo menos umas 10 pessoas e colocava para falar aqui no vídeo. Perdão. Nós estávamos na casa da minha bisavó, Dona Ana Rita de Souza, de grande memória, conhecida entre os amigos como Dona Ana. Nós estávamos na casa de Dona Ana, eu tinha cerca de 17, 18 anos. Ela me chamou de lado e começamos a conversar. Nisso, ela me falou uma coisa. Caio, eu tenho até no máximo 5 anos de vida. E no máximo 5 anos eu vou desencarnar. Eu até fiquei com dó. Uma pessoa que naquela época era jovem. Ela falou, então, eles me falaram isso, minha espiritualidade disse isso, para me preparar. Para mim não ser pega no susto, né? A mulher tá aí até hoje, gente. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu fiz recentemente 50 anos. A mulher tá aí até hoje. Ué, será que a espiritualidade dela errou? Ou, de repentemente, resolveram dar mais 30 e poucos anos de vida para ela? Porque ao que eu saiba, quando a gente vai morrer, realmente a espiritualidade avisa, tá? Tanto que existem vários e vários e vários casos de pessoas que sentiram que iam morrer. Agora, a espiritualidade adiar a partida de uma pessoa, me poupe, né? Então, é meio estranho isso que acontece, né? É meio estranho, tá? Em relação ao que disse a dona Chaline, eu posso até dar um exemplo. Quem era do meu canal TV Umbanda de Angola lembra disso. Nós estávamos numa pandemia. E eu falei o quê? Eu falei assim, isso vai durar até tal data. Eu falei, vai durar até o meio do ano que vem. Meio do ano que vem a gente vai começar a voltar ao normal. E o que foi que aconteceu mesmo? Tanto que tinha uma inscrita aqui no canal naquela época, que ela fez questão de, durante uma live, lembrar disso. Nem eu me lembrava que eu tinha dito isso. E por que eu não me lembrava? Porque muitas vezes, quando a gente faz uma previsão, muitas vezes a espiritualidade toma conta do corpo da gente. Eles falam pela boca da gente. Simples assim, né? Então, assim, me espanta certas coisas que são ditas por supostos videntes que não batem com a realidade, né? Não batem com a realidade. Outra, vidente, gente, eles preveem coisas boas e coisas ruins. Igual a dona Chaline falou no programa Chupim, nós vivemos num planeta de energias negativas, como eu posso prever coisas boas? Acabei de citar meu exemplo. Ou o fim da pandemia não foi uma coisa boa? Desculpa. Né?
que nem tinha uma afinada vidente, que eu não vou citar o nome dela aqui não, porque eu tenho medo de processo não, mas porque em respeito ao fato dela já ter ido e não poder se defender. Mas ela, ai, eu previ a morte do Senna. Ai, eu previ a queda do avião dos Mamonas. Ai, previu a morte do Senna? Naquela época, a coisa mais fácil que tinha era prever a morte de um piloto de Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Tanto que, se vocês se recordarem, de 1990 a 2000, quantos pilotos de Fórmula 1 e Indy vocês lembram que morreu? Só que na época, só foi falado depois que o Senna morreu. Aí até eu ia prever, né? Os Mamonas, a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Dinho, num vídeo dele que está circulando na internet até hoje, ele fala, a boa notícia é que tinha um equipamento do avião que foi consertado. A má notícia é que ele quebrou de novo. Júlio, que era aquele rapaz de cabelinho vermelho, fez um vídeo pro cabeleireiro dele à época e falou, eu sonhei com um avião caindo, tragédia, sei lá. Aí é fácil, né? Com essas duas declarações dos rapazes da banda é fácil, porque eu não vi ninguém, nem antes da morte do Senna e nem antes da morte do Mamonas falando isso. Me desculpe. Começaram a brotar essas notícias depois que aconteceu. Certo? E vamos deixar bem claro aqui que vidente é uma coisa e oraculista é outra. O vidente, o dom dele, vem de Deus. O oraculista, seja ele um tarólogo, ou mesmo um cara que jogue búzios, ele pagou por aquilo também. Você, para ser um bom tarólogo, não basta você ter um deck de cartas na sua mão. Não basta você só ter a vidência. Você tem que saber interpretar as cartas. E isso com um bom curso você consegue. E para fazer um bom curso você tem que sim ter dinheiro. Portanto, nada mais justo que o oraculista cobre para jogar um tarô. Um oraculista de búzios, para ele jogar búzios é necessário que ele entre para o candomblé, seja Queto, Angola, Jeje, Nagô, Efon, ou qual o candomblé seja, e arreie os seus 7 anos. Dê sua obrigação de 7 anos. E para iniciar no candomblé, e para ter sua obrigação de 7, é dinheiro, hein? É dinheiro. Não nasce do céu, não cai do céu e nem Deus te abençoe, não. Então, o oraculista ele tem todo o direito de cobrar. Agora, por que Chico Xavier, que foi o maior vidente que passou pela face da Terra, nunca cobrou um centavo por suas previsões? Fica aí a pergunta para você que está me assistindo responder. Chico Xavier fez várias previsões que se concretizaram, inclusive a respeito da própria morte dele. Ele falou, eu vou morrer em um dia que o Brasil vai estar em festa. Ele morreu no dia que o Brasil conquistou o Penta.
Eu acho que foi o único vidente que previu a própria morte. Claro que eu estou sendo irônico nesse caso, tá, gente? Mas, tá aí. Existem bons videntes hoje em dia? Existem. Mas diante de tudo que eu expus aqui nesse vídeo, eu me dou o direito de duvidar de alguns que se dizem videntes. E é a minha opinião. Eu tenho direito a ela. Baseado em tudo que eu falei até aqui. Certo? Eu tenho direito a dar minha opinião. A Constituição brasileira me garante esse direito. E eu estou falando com base em fatos. O que embasa ainda mais a minha opinião. E sobre o que eu falei aqui, é só você procurar no YouTube que tem um vasto material que não me deixa mentir. Então, é você quem vai dar a sua opinião, tá? Eu me despeço por aqui, pedindo a você que não esqueça de deixar o like no vídeo, tá? É muito importante para o engajamento do canal. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo ou live do nosso canal. E a você que tem condições, nos ajude com Pix de qualquer valor, tá? Para que a gente possa investir em coisas boas para o canal. Para eu fazer uma reportagem, por exemplo, eu preciso de dinheiro. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta. Eu tenho que utilizar transporte público. Legal? Que você tenha uma ótima e abençoada semana, cheia de bênção, paz e luz. Muito obrigado pelo carinho e pela sua atenção. Muito axé para cada um de vocês.